Olá, eu sou Luziele Tapajós, professora do curso de Formação em Controle Social, promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Itajaí, Santa Catarina. Hoje nós trataremos do módulo 1, Introdução e Conceitos Básicos, e de uma forma mais específica, da primeira unidade deste módulo, que deveria ter sido uma unidade feita de forma síncrona, né? E agora será realizada de forma assíncrona. O módulo 1, ele é um módulo que traz introdução e conceitos básicos, abordando conceitos muito fundamentais relacionados ao funcionamento da democracia participativa, que é simplesmente a argamassa, a base, né, daquilo que nós conhecemos como controle social, né, como participação popular. Esses conceitos se referem ao arcabouço legal que abrange Constituição Federal e toda a regulamentação da assistência social, por meio de uma específica, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Neste módulo, ao final deste módulo, você deverá ser capaz de compreender o arcabouço legal do controle social do Estado brasileiro, com ênfase na assistência social, conhecer o que é controle e as formas como ele acontece no Estado brasileiro, diferenciar controle social de controle institucional, compreender a importância da participação do cidadão e da cidadã e da democracia participativa, né? Nesta unidade, neste módulo, melhor dizendo, nós teremos duas unidades. Uma unidade que trata do arcabouço legal, com ênfase à Constituição Federal e à LOAS, e a outra unidade que trata do controle social no contexto do sistema de controle brasileiro, as diversas formas de controle. Então, nesta unidade 1, que nós teremos agora, nós vamos tratar especificamente desses itens: Constituição Federal no que se refere à Seguridade e Participação Social, Constituição Federal no que se refere especificamente à participação social, Constituição Federal no que se refere especificamente à Seguridade Social, trataremos ainda da Seguridade Social, da assistência no âmbito da Seguridade e, finalmente, da Lei Orgânica de Assistência Social. Vamos lá? A unidade 1, portanto, ela vai pensar o arcabouço legal, a Constituição Federal e a LOAS, que são duas referências essenciais para que a gente possa pensar esse tema, esse campo da política de assistência social, né? Trata-se da base sobre a qual foi erigida toda essa gama de instrumentos com os quais nós lidamos hoje para desenvolver o Sistema Único de Assistência Social. E o ponto de partida para compreender a diretriz de participação e de controle da política de assistência social é justamente aquele que nos indica ser necessário reconhecer o processo de redemocratização vivenciado nos anos 80, após longos anos de ditadura. Tanto a Constituição quanto a LOAS não teriam sido possíveis sem este processo de redemocratização. Foi exatamente esse processo que mobilizou diferentes segmentos sociais e políticos, unindo movimentos sociais, organizações da sociedade civil, na luta pela liberdade, pela democracia, pela justiça social. Esses atores, portanto, de todos os campos, de vários campos, reivindicavam a elaboração de uma outra Constituição, de uma nova Constituição para a nossa República, que fosse capaz de estabelecer, portanto, novas bases para a relação entre o Estado e sociedade, pois, até então,
essas regras, né, não favoreciam uma relação, democrática entre Estado e sociedade, né. Então, durante o processo de elaboração dessa nova Constituição, pela Assembleia Constituinte, eleita em 1986 e instalada em 1987, o importante debate ficou em evidência. O debate foi a necessidade do Estado brasileiro agir no sentido de reverter o quadro insustentável de violação de direitos e de exclusão social vivenciado por parte significativa da população. Então, não foi outro debate, não foi outro objetivo que estava em tela, senão esse: a necessidade de alteração do Estado brasileiro, né, e da sua atuação no sentido de reverter um quadro que já se encontrava insustentável, de ampla violação de direitos, de grave exclusão social. Neste sentido, e para conhecer melhor essa história, a PUC de São Paulo tem um centro de documentação e informação científica que efetivamente, conta, né, eh, esta história da garantia dos direitos sociais, eh, e que foi realizado, né, um site com muitas informações, com muitas referências, muitos vídeos, muitas análises em relação, à Constituição Federal, quando do seu aniversário de trinta anos. É muito importante que a gente saiba que a Constituição Federal, ela não foi um ato, de uma ação governamental, ela é resultado de um amplo processo de mobilização. E em 5 de outubro de 1988, ela foi promulgada como uma Constituição que, ganhou, não é, a forma de uma Constituição cidadã, justamente porque refletia uma atitude da sociedade brasileira, de homens e de mulheres, que desejavam o outro país, um Brasil com igualdade para todos. E é muito importante que a gente chegue ao cerne dessa questão. Por isso, quando a gente fala em arcabouço legal, a gente precisa compreender da onde que essas, essas novas formas, né, de relação Estado-sociedade surgiram, né. Então, o processo de redemocratização, ele está escrito, ele está, reunido, né, no preâmbulo da Constituição Federal. O preâmbulo da Constituição Federal, ele, se for analisado a cada pequena frase, a cada pequena parte, nós veremos o quão grande significa essa essa argamassa, essa base, onde nós construímos o direito à assistência social, nós, povo brasileiro. E ele diz o seguinte: "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias." Vejam, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleia para instituir um Estado democrático. Não existiria LOAS sem um Estado democrático. Não existiria políticas, direitos sociais,
da forma como nós entendemos hoje, universal, para quem dele precisar, sem um Estado democrático de direito, né. E esses representantes afirmam que esse Estado democrático deve assegurar o exercício desses direitos socioassistenciais, sociais e individuais, e também a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça para toda a sociedade, não é? E esse preâmbulo, ele nos mostra que não poderia ser diferente, né. A assistência social, ela não poderia ter uma outra face que não fosse essa. E logo após o artigo 1 da Constituição Federal, o artigo 1º diz: "Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente". Tanto no preâmbulo quanto no artigo 1º, nós encontramos com muita limpidez, com muita clareza, não é, essa noção, essa exigência da redemocratização, política brasileira, não é. Porque aqui nós estamos dizendo que o povo é chamado, não é, tanto por meio dos seus representantes, como diretamente, não é, a construir o Estado brasileiro. Esse preâmbulo e esse artigo 1º, ele não é algo que se possa não conhecer, quando a gente quer ter, alguma noção sobre assistência social, né. A Constituição Federal, ela tem a seguinte estrutura de títulos, né. Aquele título que vai nos interessar mais é aquele que fala sobre a ordem social, apesar de em todos eles, existir menção tanto à participação quanto à descentralização, política do Estado brasileiro. É muito importante que a gente saiba disso. Com relação ao título da ordem social, a Constituição brasileira acaba por estabelecer um conjunto orgânico de direitos e sistemas de gestão democrática em vários campos da atuação da administração pública, né. Então, não apenas a partir das políticas sociais, por exemplo, mas se você tomar a Constituição como um todo, é possível observar os sistemas de gestão democrática que são inaugurados, que são definidos por essa Constituição. No título 8º, na ordem social, 4 artigos se destacam com relação ao nosso interesse de estudo nessa unidade. O artigo 193 trata dos princípios gerais da Seguridade Social, desse conjunto orgânico de direitos, e define de forma mais explícita a participação com menção direta aos trabalhadores, aos empresários e aos aposentados. A participação da população brasileira nas suas diversas, formas. O artigo 198 trata das ações e dos serviços públicos de saúde. A diretriz geral é a participação da comunidade. Nós já começamos a ver aí que em todo esse conjunto orgânico de direitos, a questão da participação, ela é absolutamente central. Ela é o foco. Não existe esse conjunto aqui sem a perspectiva da participação social. O artigo 204, por sua vez, trata das ações governamentais na área da assistência social. Estabelece, portanto, a participação da população por meio das organizações representativas na formulação das políticas
e no controle das ações em todos os níveis. Então vocês veem que esses artigos, eles trazem a perspectiva, a necessidade, a imprescindibilidade da participação social para que exista esse conjunto orgânico de direitos. E o artigo 206 da Ordem Social trata da gestão democrática do ensino público na área da educação brasileira. Portanto, quando nós falamos de Constituição Federal, Seguridade Social e Participação Social, no bojo, no âmbito da Constituição Federal, nós estamos falando certamente de uma nova agenda, de novos rumos, porque a Constituição Federal de 1988 ela institui o mais importante marco do processo histórico de construção de um sistema público de proteção social no Brasil. Entre os inúmeros, os vários avanços, ampliou os direitos sociais e muitas questões que antes eram vistas como problema de cada um ou coisa de pobre. O problema de cada um e a coisa de pobre passaram a ser vistas como uma questão de todos, como uma responsabilidade pública e, portanto, garantidas por lei. Isso aqui é muito importante porque a gente, às vezes, está tão acostumado a falar sobre isso que nós nos distanciamos daquilo que é essencial, né? Nós vivemos num Estado democrático, de direito, né? Num Estado que foi transformado, né, pela Constituição Federal, que inaugura novos campos, como, por exemplo, o conjunto orgânico de direitos da Seguridade, como, por exemplo, a possibilidade de participação social. O artigo 193 da Constituição indica que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Ora, a ordem social tem como base o primado do trabalho e, na falta dele, o bem-estar e a justiça social. É muito importante que a gente não se refira, né, apenas à questão da possibilidade ou da condição de trabalho, né, do cidadão e da cidadã brasileira. Por quê? Porque justamente a ordem social, apesar de ter como base o primado do trabalho, ela tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, para quem não está no mundo do trabalho. E nesse caso, logo após o artigo 193, o 194 diz exatamente isso. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Aqui está a grande alteração. Aqui, o Estado brasileiro diz para cada cidadão, para cada cidadã, que, na ausência de condições, né, o Estado estará como um ente, uma referência de segurança, visto que garante direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Essa nova agenda, esses novos rumos, acabam por reorganizar a agenda brasileira, posicionando o cidadão e a cidadã que não estavam preparados para isso no centro desse processo como sujeitos de direitos. Mais para frente a gente vai falar um pouco disso.
Quando a gente fala em Constituição Federal, Seguridade e Participação Social, nós vamos ver como que nós, que somos um país que não tem uma tradição de participação, né, é colocado pela Constituição Federal as a um lugar, em um lugar, né, que é o centro de um processo, como sujeito de direitos, participando, opinando, controlando e fiscalizando. Essa nova agenda, que significa novos rumos, coloca a participação e a descentralização na condição de diretriz para a organização das políticas públicas. Nesse sentido, portanto, a Constituição Federal de 1988, ela afirmou direitos de responsabilidade estatal e não mais da benemerência, do clientelismo, da boa vontade, etc. Direitos de responsabilidade estatal e assegurando não só isto, mas assegurando a participação da sociedade na formulação e no controle da política em todos os níveis de governo. Percebam aí a grande mudança. Nós falamos de um Estado, de um novo Estado, não é? Que reorganiza a agenda social brasileira, não é? Com relação à proteção social, que coloca a participação e a descentralização para a organização das políticas públicas no centro do debate. Não existe política pública sem participação e sem descentralização, né? E afirma direitos que são dever do Estado, né? Com a participação da sociedade na formulação e no controle em todos os níveis de governo. Quando a gente trata de participação social, nós estamos falando de um desafio. Nós estamos falando de uma cultura participativa que aponta para novos temas na agenda pública e para a conquista de novos espaços. Espaços, muitas vezes, desconhecidos, ainda desconhecidos da população brasileira. Neste sentido, o cidadão tem assegurado o direito de participação no processo de tomada de decisões e também no acompanhamento das políticas públicas. A participação contínua na gestão pública permite que os cidadãos e cidadãs não só atuem na formulação das políticas, mas como também verifiquem o real atendimento às suas necessidades e fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos. Com essa atitude de participação, com essa introdução da participação como diretriz, como base, não é? Acompanhamento e fiscalização, o cidadão exerce o controle social, interferindo no direcionamento das políticas públicas, exigindo e promovendo a transparência e o uso adequado dos recursos públicos. Eu quero chamar a atenção de vocês que esta daqui é uma grande novidade no que se refere à Constituição Federal com relação à participação social. É uma grande novidade, justamente porque isso não existia antes, né? Por isso que quando a gente fala que o desafio é uma nova cultura participativa, significa dizer que nós ainda estamos conquistando essa cultura participativa, que ela não está, digamos assim, fechada, que ela não está completamente construída. Esse exercício desta cultura participativa ocorre em espaços públicos de articulação entre governo e sociedade, constituindo assim um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania. Essa novidade aqui nós precisamos renovar nas nossas concepções. Essa novidade aqui
que não é, às vezes, tão novidade para nós mais, e tanto que a gente já escutou isso, né, muitas vezes, ela ainda é algo que precisa ser construído, ela ainda é algo que precisa ser ampliado, socializado, né. É ainda muito pouco o número, de pessoas que compreendem e que vivem nesta cultura participativa, né, e que deixaram para trás o clientelismo, que deixaram para trás, eh, todas essas formas, todas essas estratégias de submissão, não é, ao poder, e às, autoridades constituídas no Brasil pré-Constituição, de 1988. A Constituição Federal, ela também traz a novidade, a grande novidade, que é a Seguridade Social. O sistema de seguridade social, ele é formado por 3 subsistemas: o sistema da saúde, da previdência e da assistência social. No caso da saúde, antes da Constituição Federal, esse subsistema saúde era vinculado ao INAMPS, Instituto de Assistência Médica da Previdência Social. E os serviços somente eram assegurados a quem contribuísse, ou seja, não era um direito universal. Vejam, a saúde, antes da Constituição Federal, não era um direito universal. Diante disso, na época, existiam 2 subsistemas de caráter contributivo: a saúde e a previdência social. A saúde passou a ser um dever do Estado e um direito de todos, independentemente da contribuição, apenas a partir da Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, ela instituiu o SUS, o Sistema Único de Saúde, que passou a ser financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, assim como a assistência social. As ações e os serviços públicos de saúde integram, né, e hoje formam uma grande rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, um dos maiores do mundo. Com relação ao subsistema da Previdência Social, a União tem o dever de assegurar um regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória. A Previdência Social no Brasil, ela não é facultativa para quem trabalha, ela é obrigatória, né? Após a Constituição Federal, ela se torna a única modalidade de proteção que exige contribuição dos segurados, como condição para ampará-los de futuros infortúnios sociais e de outras situações que merecem amparo. Conforme a Constituição, no artigo 2201, a Previdência atenderá à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família, auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, né? A Previdência, portanto, na área da Seguridade Social, ela é a única que permanece com caráter contributivo. Hoje nós passamos por uma grande crise no que se refere à Previdência Social e às suas várias alterações, não é? E realmente nós não temos, né, absolutamente um norte do que essa previdência social significa para, para o âmbito da proteção social de todos, e sim apenas daqueles que contribuem para a sua
para conseguir os seus benefícios. No caso da assistência social, ela é uma política que acaba por conformar a noção de seguridade social brasileira. E qual o significado da assistência social como integrante da seguridade social brasileira? É justamente que a assistência social ela ganha um caráter de política de proteção social articulada a outras políticas que ela nunca teve, né. Então, enquanto saúde e previdência tinham status de política pública, a assistência social nunca teve esse status. E isso é bastante significativo. Então, a noção de seguridade social, ela se baseia, ela se constrói, né, a partir dessas 3, desses 3 tipos de proteção. Um deles contributivo, né, e 2 deles, hoje, não contributivos. E aqui que a gente precisa, de fato, compreender muito bem isso. A Seguridade Social brasileira ela tem 2 caminhos, o caminho contributivo e o caminho não contributivo. E eu falo que a gente tem que acompanhar bem isso, porque nós estamos num momento conjuntural onde mudanças, né, na Constituição Federal, põem em risco este caráter contributivo e este caráter não contributivo, né. O contributivo é um caminho chamado de contributivo, porque está relacionado com uma proteção social, onde as pessoas pagam para ter o direito, pagam a previdência social. Estão protegidos os trabalhadores com carteira assinada, os que contribuem como autônomos, os trabalhadores rurais que contribuíram para a previdência social. Dentre os direitos sociais da Seguridade Social, da sua natureza contributiva, estão a aposentadoria, a pensão por morte, a invalidez, o seguro-desemprego e hoje alguns outros a mais. No caso do não contributivo, ele não está ligado diretamente ao trabalho com carteira assinada ou contribuição à previdência, mas com a garantia de serviços e direitos sociais, independentemente da vinculação ao mercado de trabalho. Essas ações são financiadas a partir, ou deveriam ser, a partir da redistribuição da riqueza, produzida pela própria sociedade, que protege quem não contribui. Por este caminho, todos têm assegurado a garantia da proteção social, com ênfase para idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas que não podem trabalhar ou que têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. É lógico que hoje no Brasil há uma polaridade muito grande sobre a questão das políticas de seguridade social que são de caráter não contributivo, justamente porque todos somos responsáveis pela seguridade social. Todos os brasileiros, independente de ter renda ou não ter renda, não é? Devem, né, são partícipes dessa ideia de segurança social para todos. No caso dos das ações relacionadas à natureza não contributiva. No caso das ações relacionadas à natureza da política contributiva, é diferenciado. Então, quem de vocês já não escutou, algumas pessoas, ou alguns coletivos, ou algumas bancadas, né, não aceitarem que a sociedade inteira tenha, essa, como a gente pode dizer, essa responsabilidade. Mas vocês lembram do preâmbulo da Constituição Federal?
né? Então, se aquele preâmbulo valer, vale exatamente isto aqui. Se aquele preâmbulo não valer, isso aqui perde completamente o sentido, né? Um problema de um passa a ser o problema de todos. Essa é uma regra pétrea do Estado brasileiro. Agora vejamos como a assistência social ela se torna um dos pilares da Seguridade Social brasileira. No artigo 203, a Constituição Federal prevê quem são os destinatários da assistência social. E no artigo 2004, a Constituição direciona o foco para as ações governamentais, indicando a fonte de recursos que a custearão. Lembrem-se que política pública não se faz sem recursos, sem definição de recursos. O artigo 204 também traz diretrizes a serem observadas pelos legisladores e administradores futuros, né? E aí, por óbvio, o legislador federal, estadual e municipal, legisladores e administradores. A inovação sobre assistência social, trazida pela Constituição de 1988, foi a inserção de 2 institutos no artigo 204 que visam dar maior amplitude ao direito. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque é exatamente nesse campo que se sustenta o controle social. O primeiro prevê a descentralização política administrativa, ou seja, os 3 entes federados têm responsabilidade sobre as políticas públicas. E o segundo, que trata da participação da sociedade nas discussões afetas ao tema. Aqui, nos artigos 203 e 204, a Seguridade Social dá a assistência social, promove a assistência social a um outro patamar. A Constituição Federal diz no artigo 203: a assistência social será prestada a quem dera necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Este inciso, especificamente, foi o inciso que fez com que a primeira versão da Lei Orgânica de Assistência Social fosse vetada integralmente pelo então presidente Fernando Collor de Mello, e a gente vai ver isso mais para frente. Já o artigo 204 indica que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, que o Brasil não tem só um tipo de orçamento, né? Ele tem o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social, para poder fazer com que ela aconteça. Recursos que são previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: descentralização política administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas à esfera estadual e municipal, bem como
a entidades beneficentes e de assistência social. Muito tempo, essa coordenação e essas normas gerais foram sinônimo de uma forma de gestão federal isolada, né? Onde o governo federal decidia tudo para todos os entes federados do Brasil, o que foi suspenso, o que foi terminado a partir de 2003. O segundo inciso, a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Portanto, tanto o artigo 203 quanto o artigo 204 aparecem como bases, não é, para um regramento, para uma regulamentação da assistência social completamente fora, né, daquele passado onde ela era só benemerência, onde ela era só clientelismo, né, onde ela não aparecia como política pública, como política social no Estado brasileiro. A assistência como seguridade, ela produz, não é? Ela resulta em várias consequências, em várias formas, né, de corte com aquela situação anterior. A assistência social, então, como seguridade social, ela acaba por trazer alterações expressivas em relação ao seu passado. Por exemplo, há uma ruptura com a concepção dominante até então, baseada na caridade e na benemerência privadas. Há a instituição de uma perspectiva nova, que a reconheceu enquanto política pública. Há uma ruptura também com a perspectiva autoritária e centralizadora da gestão pública, no caso, muito claramente, de um governo federal, né, que pensava o Brasil como um território único, sem características diferentes, né? Sem culturas diferentes, sem demandas e necessidades diferentes. Também a proteção à população brasileira por uma série de medidas públicas contra privações econômicas e sociais voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida. A assistência social como seguridade social é uma política de proteção social articulada a outras políticas sociais. Porque vocês sabem que a eficácia de uma política social tanto mais quanto mais articulada a outras políticas sociais ela estiver. Nesse caso, destinadas à promoção da cidadania, afirmando-se como um direito reclamável dos cidadãos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante. A assistência social, como seguridade social, ela se torna um direito reclamável, algo que era absolutamente impensável antes dessa alteração constitucional. E aí nós chegamos na Lei Orgânica da Assistência Social. O primeiro projeto de lei para a regulamentação da LOAS foi redigido pelo IPEA, pelo Instituto de Pesquisas Econômica e Aplicada, em parceria com a Universidade de Brasília, e encaminhado ao Legislativo em 1991. O projeto foi aprovado no Congresso, mas ele foi completamente vetado pelo então presidente Fernando Collor. Qual foi essa justificativa para esse veto? A justificativa foi que a proposição possuía dispositivos contrários
aos princípios de uma assistência social responsável, por se comprometer com aquilo que para nós é básico: a complementação pecuniária de renda, o benefício de prestação continuada. Eu não sei se vocês sabem ou se vocês lembram que em 91, cerca entre 90 e 91, né, o Poder Executivo ele foi instado judicialmente a explicar por que até então não tinha legalizado, regulamentado a assistência social no Brasil, né? O veto do presidente Fernando Collor deflagra, portanto, uma ampla mobilização de todos os campos sociais que apoiavam a luta pela regulamentação da política. Então, essa atitude acabou por aproximar todos os campos que apoiavam a assistência social neste outro patamar. E aí, especialmente, a gente faz menção à categoria dos assistentes sociais, que participam intensamente do processo de negociação da LOAS por meio de debates, seminários organizados em várias regiões do país para discutir o projeto vetado e não só para pensar, para propor outro projeto, né? E isso é muito importante definir, porque essa, essa lei, né, na dependência da, da vontade política do governo federal, não existiria tão cedo, ainda que fosse matéria, né, judicial pela sua regulamentação. Existem outras regulamentações do título da ordem social. Existe a regulamentação que regulamenta o Sistema Único, aquela que dispõe sobre a organização da própria Seguridade Social brasileira, com relação ao seu plano de custeio, como ela vai ser, digamos, financiada. Existe a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, que basicamente é uma lei que dispõe sobre plano de benefícios da Previdência Social, e existe a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que tem sido, aqui já, esses links já são os compilados finais, não é? E que vêm sendo, digamos assim, alteradas, né, na atual ordem governamental brasileira. A LOAS, ela precisa ser pensada a partir de alguns itens que são essenciais para compreender o seu significado, né? Ela é aprovada em 7 de dezembro de 93 e ela regulamenta os artigos 203 e 204. A LOAS define claramente os objetivos e as diretrizes da assistência social. A LOAS estabelece a forma de organização e da gestão das ações socioassistenciais. A LOAS determina a organização em forma, atenção aqui, de sistema descentralizado, com participação popular e financiamento pelo poder público. A LOAS avança na distribuição de competências da assistência social entre as esferas de governo, define o caráter, a composição e as atribuições das instâncias deliberativas. Na verdade, não só nós não estamos falando aqui somente de conselhos e de controle social, mas sim das instâncias de gestão. A LOAS também estrutura a área de financiamento. A LOAS assegura a diretriz constitucional da primazia da responsabilidade do Estado, financiamento e execução da assistência nas 3 esferas de governo.
Considera as entidades e organizações da assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários, bem como aquelas que atuam na defesa e na garantia dos seus direitos. Vejam que a LOAS, ela traz, ela regulamenta, ela regula, né, aquilo que está nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal. E é muito importante que nós compreendamos o significado dessa lei, né? Dessa lei que foi, por exemplo, rejeitada na sua primeira versão integralmente. Não foi nenhum nem dois artigos, foi integralmente, por apenas um motivo, pelo motivo do BPC, que é um benefício contido na própria Constituição Federal. A Constituição da Seguridade Social e a Assistência Social, ela impõe uma nova agenda. Algo fundamental dessa nova agenda é justamente o fim do clientelismo. O clientelismo é uma categoria analítica desenvolvida por historiadores, cientistas sociais e políticos, que diz respeito a processos históricos e estruturais que instruíram as relações de subordinação e dependência em processos de exploração econômica e dominação política. Será que o clientelismo acabou? O clientelismo faz parte de uma cultura política conservadora que ainda está presente na sociedade brasileira, sob diversas formas, sob formas camufladas que nós não podemos ou não conseguimos alcançar. Nas relações clientelistas, os benefícios são ofertados como um favor e exige-se lealdade daqueles que recebem algum benefício. Nesse sentido, nesta alteração, o reconhecimento da assistência social como direito do cidadão determina o dever legal de sua oferta com qualidade, atendendo, atenção aqui, todo aquele que dela necessitar e no todo da necessidade. Ou seja, nós não estamos falando de uma política que atende apenas uma parte da necessidade, mas atende toda a necessidade. Então, nós estamos falando de uma política que precisa atender o todo, aquele que dela necessitar, no todo da necessidade, da sua necessidade, tanto quanto forem ofertados diretamente pelo Estado, como por intermédio da sociedade civil. A lei orgânica ainda organiza a assistência social na forma de um sistema descentralizado e participativo. No caso do sistema, ele remete à ideia de um conjunto de elementos interconectados, a fim de formar um todo organizado. O termo sistema significa combinar, ajustar, formar conjunto. Sistema é um conjunto funcional com componentes, entidades, partes, elementos, e a integração entre esses componentes se dá por fluxos de várias ordens. Atenção aqui, um sistema só existe ou existirá se houver comunicação entre seus componentes e um objetivo comum. Na linguagem dos sistemas, a boa integração dos elementos dos seus componentes dos sistemas é chamado de sinergia, determinando que as transformações ocorridas em uma das partes influenciam em todas as outras. Hoje, existe uma boa sinergia no Sistema Único de Assistência Social? Essa é uma
é um ponto sobre o qual nós podemos discutir. O sistema é descentralizado porque ele passa a ser responsabilidade das 3 esferas de governo, respeitado em cada nível o comando único das ações. Isso implica, minha gente, a corresponsabilidade no financiamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais pelos 3 níveis de governo. O que nós estamos vendo hoje é um sistema que está sendo atacado, né? Destruído por uma ausência, né, de respeito e de compromisso por esse pacto federativo, por essa ideia de 3 níveis de governo. Ele é descentralizado porque admite a execução de serviços, programas e projetos por instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, fomentadas e subvencionadas pelo poder público. Ele é descentralizado por princípio e participativo por natureza. É muito importante que a gente veja hoje se esse sistema descentralizado, que evidentemente significa o SUAS nos nossos dias, ele continua tendo essas características para conseguir subsistir aos tantos ataques que vem sofrendo, não é? É essencial para compreender o significado da LOAS compreender que o sistema descentralizado é participativo apenas na medida em que assegura à população o direito à participação na elaboração, no controle e na avaliação das ações socioassistenciais em todos os níveis. E aí a gente começa a entrar naquilo que é interesse desse nosso curso. A LOAS institui o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, como órgão máximo de deliberação da política de assistência social no Brasil. Essa é uma versão que tem ficado no passado. Por exemplo, nós temos expansões expansões para programas sem a anuência do órgão máximo de deliberação da política de assistência social, como foi a última expansão do programa Criança Feliz, que foi um programa também rejeitado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A LOAS delegou ao CNAS a competência de convocar a Conferência Nacional como instância privilegiada de participação popular e controle social da política de assistência social. Claro que, por óbvio, por simetria e por importância, delegou aos estados, Distrito Federal e aos municípios a mesma responsabilidade de instituir os seus respectivos conselhos, de convocar suas conferências, etc. É muito importante lembrar o seguinte: a participação e o controle social constituem inovações históricas no campo da assistência social, uma vez que o extinto Conselho Nacional de Serviço Social, né, nos idos dos anos 60, não contava com qualquer espécie de representatividade e não cumpria qualquer papel de controle social da administração pública. É essencial para compreender o significado da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, um outro grande avanço instituído por essa lei, que foi a estrutura do financiamento da assistência social, que tem por base o Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS, e os fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A responsabilidade pela gestão de cada fundo é atribuído ao órgão competente
pela gestão da política na respectiva esfera federativa, submetida ao controle dos respectivos conselhos de assistência social. Esse é um dado que parece insignificante, ou parece muito conhecido, ou isso vem muito, né, no nosso cotidiano, mas ele é absolutamente essencial, porque até então não existia nada, né, não existia um locus, né, para esse financiamento específico. E hoje nós temos como montar estratégias para conhecer melhor, não é? Essas, essas condições de financiamento por meio de fundos, né, específicos da área da assistência social, acompanhar os gastos, acompanhar a execução orçamentária, tanto no nível federal, como no nível estadual, como no nível municipal. E isso tudo submetido aos conselhos de assistência social. Muitas vezes, essas informações, elas vêm de forma pouco inteligível, pouco claras, né? Manifestando ou dando a entender que efetivamente não há interesse na transparência, né, dessa área, desse campo. Então é muito importante que o Conselho Municipal tenha, junto com o gestor, né, acordos de forma a conhecer, né, a saber, para poder exercer o controle que é dado, que é referendado, que é instituído por lei. Né? Não se trata de alguma coisa, não, mas isso é porque o conselho acha que tem que ser assim. A lei afirma que precisa ser assim. E aí, de acordo com a LOAS, as fontes de financiamento elas se constituem de recursos da União, de recursos provenientes das contribuições sociais previstas no artigo 195, nós veremos isso um pouco mais para frente, não é? E, por fim, a LOAS, ela acaba por condicionar os repasses de recursos financeiros da União à criação do CPF, Conselho do Plano e do Fundo. A Lei Orgânica de Assistência Social, ela foi atualizada pela Lei 12.435, justamente porque, tendo em vista várias alterações no regramento da assistência social desde o ano de 2003, né, não era mais possível conviver com uma lei orgânica, né, de 10 anos antes. Então, essa lei orgânica, depois de muito debate, um debate nacional que envolveu gestores, que envolveu conselheiros, controle social, que envolveu entidades, ela foi sancionada, a Lei dos 12.435, pela presidenta Dilma Rousseff, né? E ela complementa a LOAS. Ela dispõe sobre a organização do setor e, principalmente, centralmente, institui o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que até agora só teria sido matéria de decretos, de normas técnicas, de normas operacionais, e não de uma lei. Com a alteração da LOAS, o SUAS vira lei. Por isso que ela ficou sendo conhecida como a Lei do SUAS, porque no artigo 6, a lei estabelece que a gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob a forma de um sistema descentralizado e participativo, que agora ganha nome e sobrenome,
Sistema Único de Assistência Social. Com a nova lei, o SUAS passa a integrar plenamente o escopo da Lei Orgânica da Assistência Social. Isso é um avanço que nós não temos, às vezes, condição de analisar e de examinar em toda a sua grandeza. Significa dizer que aquilo que não era propósito de lei vira propósito de lei, que é justamente o SUAS. Assim como o SUS ele foi propósito da lei 8080, na década de 90, no ano de 1990, agora o SUAS ele vira lei com a alteração da LOAS pela Lei 12.435. A LOAS alterada, portanto, reconhece todos os regramentos da NOB SUAS 2005 e vai além, avança incorporando um seriado de deliberações, ou deliberações da onde? Deliberações das conferências nacionais, muito importantes para o SUAS, como, por exemplo, os gastos com pessoal, que passam a ser autorizados pelo artigo 6º-E da LOAS. Essa é só um exemplo do grande significado que tem essa alteração. Nós falaremos mais sobre esse assunto nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, mas especificamente no que se refere à introdução a conceitos básicos, são essas as referências que nós gostaríamos de apresentar. Não esqueça que você pode colocar a sua dúvida no ambiente virtual de ensino e aprendizagem e podemos fazer um debate sobre essas questões que são básicas a quem está na área da assistência social na nossa próxima aula.